Após quase uma semana de chuva na cidade, a Defesa Civil de Guarapari vistoriou alguns locais com risco de desabamento na manhã desta quarta-feira. A medida é para verificar qual a real situação dessas áreas e, em caso de necessidade, aconselhar moradores a deixarem o local. Aguardada pelos capixabas, a chuva forte e constante que atingiu os municípios nos últimos dias levou a Defesa Civil de Guarapari a intensificar as vistorias em locais considerados de risco. O Morro do Coco, no Kubitschek, foi um dos primeiros pontos vistoriados. No bairro Coroado, esta área chegou a ser interditada pela Defesa Civil do Estado durante a grande enchente de 2013. Os moradores foram notificados para deixar as residências. Anos depois, a maioria das casas ainda tem moradores. A situação se repete em outros pontos da cidade. Infelizmente, essas casas que são construídas em cima de morro, elas não obedecem uma regra, onde realmente a primeira regra é a segurança, em termos de fazer alguma coisa estruturada. E normalmente considera-se a pessoa mais humilde, quando faz sem orientação, sem um engenheiro, sem nada. Então, no final das contas, acontece algumas tragédias. Graças a Deus, Guarapari não tem essa situação de tragédia. Começa fazendo o famoso puxadinho. Faz uma parte, daqui a pouco vai aumenta uma outra parte. Quando pensa que não está um prédio construído, sem estrutura e sem um responsável técnico por ele. Este ponto que nós estamos agora é um dos pontos que preocupa a Defesa Civil. Aqui do lado, no bairro Camorugi, tem essa casa, um barranco grande, olha, e a casa está numa situação bem crítica. Aqui embaixo eles estão construindo esse muro de contenção para tentar segurar a barreira se acaso acontecer algum acidente. Quem mora do lado de baixo da casa que está prestes a desabar é o Jairo. Ele disse que já se cadastrou no programa do governo para moradia e chegou a pedir o aluguel social, mas ainda não foi atendido. Enquanto isso, sem local para morar, ele e a família permanecem na casa, mesmo com os riscos. Preocupado, tem 2 crianças dentro de casa. Aí esses dias que tá chovendo muito, aí pega e dá medo de ficar. As vistorias dos agentes nestes pontos devem continuar durante este mês, período com previsão de muitas chuvas para a região. A orientação aos moradores que residem em locais de risco é ficarem atentos a qualquer alteração nas paredes e nos barrancos. No caso de uma fissura na casa, no caso de uma rachadura também, no caso de um espaçamento, de um espaço entre barrancos de terra, tudo isso é sinal de que vai acontecer alguma coisa. E geralmente acontece no período de chuva.